Hoje o tema é um tema importantíssimo. Eu até coloquei que todo mundo acha que é bobagem, mas é uma das complicações que mais mata sem o pessoal saber que morreu por causa disso, que é a diverticulite, divertículos, provocando uma diverticulite. É uma coisa comum, está ficando cada vez mais comum e muita gente não fala disso. O que a gente tem que saber sobre divertículo? O que é isso? Então, vamos começar de cara vendo os slides, que é o que importa. E a diverticulite é a inflamação do divertículo. Então, diverticulite, it quer dizer inflamação. Faringite, sinusite, apendicite e tal. Essa imagem feia aqui, mas é uma imagem do abdômen aberto. É desenho, então não precisa desmaiar. Mas você está vendo logo em cima aqui o fígado, vermelhinho. Aí tem um negócio verdinho, que é a vesícula biliar. Depois tem um negócio roxinho, que é o tubo que vai para o pâncreas. O estômago parece um rosadinho ali. E o estômago, para quem não sabe, é que nem a moela da galinha, né? Só que não é tão musculoso. Mas o estômago, logo depois, mostra o intestino delgado, que é essa linguiça fininha, parece mais uma salsicha quilométrica, bem homogênea, tem 5, 6 metros de comprimento, que é o intestino delgado. E aí, fazendo uma volta, como se fosse uma ferradura, como se fosse um U no abdômen, então tem o intestino grosso, que ele começa do lado direito, que é onde termina o intestino delgado, o intestino fino, aqueles 5, 6 metros, aí começa o intestino grosso lá direito, ele fica meio grudado lá direito, sobe até o fígado, cruza pelo diafragma, tudo dentro da barriga. Então, é o intestino ascendente, o intestino transverso e o intestino descendente. E aí tem o finalzinho, que a gente chama de reto, e o ânus, a saída. Os divertículos apenas no intestino grosso, que é o cólon ascendente, transverso, descendente, reto, sigmoide e reto. Então, o que está acontecendo? A gente tem essa imagem do intestino e é aqui que a gente tem muitas encrencas. Tem várias doenças que acontecem no intestino grosso, várias, desde o câncer até a apendicite, por exemplo. Está vendo aqui logo do lado direito, quando começa o intestino, tem uma minhoquinha, parece uma minhoquinha pendurada. Aquilo é o apêndice. O apêndice é como se fosse um brinquinho pendurado. E é oco dentro, é parte do intestino. Para que ele serve, a gente não sabe direitinho. Mas se ele entupir, eu vou ter uma apendicite. Até assim, 80 anos atrás, apendicite morria todo mundo. Todo mundo morria de apendicite. Por quê? Porque o apêndice, que fica lá no começo do intestino delgado, do lado direito, entupia, virava como se fosse uma espinha, né, cheia de pus, que nem uma espinha do rosto, só que ele é grande, ele é mais ou menos do tamanho do meu dedinho. Ficava gordinho, cheio de pus, cheio de catarro, e estourava. Quando estourava, esse monte de pus e bactéria ia para o abdômen e espalhava nessa tripaiada toda aí, que é o nosso intestino. Quando bactérias ou fezes ou pus espalha dentro do abdômen, você tem uma infecção abdominal grave, chamada de peritonite. Peritonite mata. Por que eu falo que depois da Segunda Guerra, muita gente não morre mais de coisas que morriam no passado, como apendicite, peritonite, gastrite, tudo morria. Por quê? Porque não tinha remédio. Depois da Segunda Guerra, veio o antibiótico, a penicilina. Depois da Segunda Guerra, as cirurgias viraram rotina. Depois da Segunda Guerra, a anestesia começou a ter muito mais opções de remédios para anestesiar as pessoas. E aí uma peritonite pega o intestino inteiro. Então, quando você tem uma doença qualquer, como um diverticulite, como uma apendicite, como uma perfuração, ou como uma facada, teve alguém aí famoso que levou uma facada uns 2, 3 anos atrás, aquelas fezes que caem no abdômen provocam uma infecção em todos aqueles 5 metros, 6 metros de intestino. E aí você vai ter complicações no futuro, que são aderências. Aderências formam estrangulamentos nas alças intestinais. E aí você vai ter muito mais risco de ter obstrução intestinal no futuro. Então, vamos lá.
Apêndice, todo mundo já viu como é que fica, pequenininho. Todo mundo vai ter apendicite? Não. Mas a apendicite sempre veio porque aquele tubinho inflamou, entupiu, inflamou e aí virou bactéria. E o divertículo? O divertículo já é mais bonitinho, parece uma bexiguinha. Olha só a imagem que bonita. Essa imagem é a parede do intestino. A parede de dentro do intestino parece um tapete, um carpete cheio de pelos. Dá para ver que tem parece um monte de reentrância. Esse desenho do lado de dentro é um monte de reentrância, como se fosse um carpete, um tapete cheio de pelos. Aí, de vez em quando, forma uma bexiguinha. A bexiguinha para o lado de fora daqui do intestino. O intestino está na minha mão. A bexiguinha para o lado de fora. Essas bexiguinhas acontecem principalmente, tem várias causas, mas a parede do intestino é músculo. Lembra que eu fiz uma live falando, você que tem mais de 25 anos já está com sarcopenia e não sabe? Você que tem mais de 30, 40, 50 tem sarcopenia e não sabe? O que é a sarcopenia? É a desnutrição proteica muscular das pessoas. Então, o que acontece? É comum uma pessoa que está deixando a sarcopenia, a desnutrição muscular, tomar conta do corpo dela, e ela ter mais flacidez, ter barriga mole, né, ter menos musculatura, e o tubo intestinal também vai ter menos musculatura. E aí o que acontece? Formam-se essas bexiguinhas, essas pequenas bolsas. Aqui é o intestino olhando por fora. A gente arrancou um pedaço do intestino e tirou uma foto. Está vendo um monte de bexiguinha? Do lado de fora do intestino. Mas olha só, elas estão para o lado de dentro. Quando elas rompem, elas estão cheias de fezes. Só que se ela entupir como um apêndice, ela forma uma bola de pus, de bactéria, com pus e com fezes. Se ela estourar, ela estoura para dentro da cavidade. Aí você espalha fezes, bactéria, infecção no abdômen. Isso é morte certa se você não fizer o diagnóstico rapidamente. Para quem lembra do Tancredo Neves, ele morreu por causa disso. Ele teve uma diverticulite, os médicos ficaram enrolando e alguém enrolou, porque diverticulite é emergência cirúrgica, como apendicite é emergência cirúrgica. Agora, enrolaram, não operaram, quando operaram já tinha espalhado a infecção, ele ficou lá um mês ou tanto, ou 2 no hospital, lá no INCOR, e morreu. Por quê? Porque a infecção já tomou conta. É muito difícil. Então, olha só, essa imagem é o tubo intestinal, como se eu tivesse cortado o intestino, cheio de bexiguinha lá de fora, cheio de divertículo. Então, aqui é uma imagem que vocês estão vendo, o tubo intestinal e o divertículo. Se ele rompe, se ele estoura, você tem uma encrenca. Se ele inflama, não estourou ainda, mas ele inflama e tem bactéria, tem pus, vira um abscesso, um furúnculo, uma espinha gigante. E ali vai dar infecção. Beleza? Então, aqui outra foto por dentro do intestino. Aqui estamos por dentro do intestino. Por dentro do intestino você está vendo os buraquinhos dos divertículos. Olha só que bonitinho. Então, aqui a pessoa fez uma colonoscopia, lavou o intestino, tirou todas as fezes, colocou uma câmera e foi lá olhar, e está esse monte de pontinho que é a porta de entrada da bexiguinha, chamada divertículo. Aqui, muita gente pergunta o seguinte, por que existe um divertículo? Por que a gente tem o divertículo? Por que desenvolve divertículo? Então, a gente está sabendo que é muito mais relacionado, a maioria dos médicos fala assim, é culpa da dieta e é culpa da idade. A maioria fala isso. Vai ficando velho, pode ter divertículo. E quem come muito carboidrato e muita carne esquece das verduras e legumes, né? Ou seja, fibras. Eu preciso de fibra. Pode comer churrasco? Deve, mas tem que comer salada para valer. Fibra, bastante fibra. Eu já acho que eu tenho o fator, como eu mostrei para vocês, que existe o fator fraqueza muscular. Porque cada vez mais a medicina está percebendo o óbvio. Depois dos 25, depois dos 20, 30 anos de idade, a gente vai começar a ter perda muscular progressiva. Essa perda muscular no corpo todo é porque sedentarismo, falta de atividade física, né? Vai trabalhar, vai correr, vai cuidar da vida e fica acabando
esquecendo da academia, né? Não dá tempo, e modificação na dieta. Então, eu preciso ter uma dieta focada em nutrição proteica, e preciso ter uma dieta junto com exercício, senão eu vou ter perda muscular. E a perda muscular não é no peitoral, na barriga, na coluna, não, é corporal total. As artérias têm músculos, as veias têm uma parte muscular. O intestino é uma lombriga, uma linguiça com musculatura. O intestino tem movimento, tem músculo de contração. Então, se você junta sarcopenia, desnutrição muscular, você junta envelhecimento, junta muito carboidrato. Carboidrato é grão, farinha, pão, bolacha, biscoito, doce, açúcar. O carboidrato, todos os carboidratos, é o que todo mundo erra, porque fermenta, dilata mais, distende mais, forma mais gases, tem mais putrefação e não tem fibra. Ah, mas eu como arroz integral e pão integral. Sim, mas continua sendo arroz e pão do mesmo jeito. Fibra, para mim, é verdura e legume. E fibra, fruta com fibra. Laranja, comer laranja, comer a mexerica, comer a fruta com fibra. Então, a falta de fibra e o excesso de carboidrato começa a fazer com que o intestino fique dilatado, distendido. Então, a gente tem o quê? Um monte de gases no intestino. E o nosso intestino é aquele, parece um carpete, um tapete peludo. Só que, se eu começo a estufar o meu intestino assoprando gases ali dentro, e eu tenho flacidez da musculatura, vai permitir que apareçam essas bexiguinhas. Então, eu estou dando agora a minha opinião. Eu acho que o fator desnutrição proteica do corpo, falta de fibra, muitos gases causados pelos açúcares e grãos e farinhas, juntando com esse envelhecimento, facilita o aparecimento de divertículo. É natural isso. Aí, como é que a gente sente que está com uma diverticulite? Porque o divertículo você não sabe que tem. Por isso que depois dos 60 anos é interessante fazer a colonoscopia. Depois dos 60, e na minha família tem muita gente que teve câncer de intestino. Então muda a história, aí já tem história familiar. Aí a gente antecipa os exames. Então, dentro da consulta médica normal, se a gente percebe que não tem nenhum fator perigoso na família, a gente fica mais tranquilo. Se a gente percebe que todos os exames da consulta médica normal, que a gente pede exames inflamatórios, aquela bateria de exame de sangue e de urina, está tudo normal, a gente fica com muito mais tranquilidade para não ficar pedindo colonoscopia toda hora. Então, a endoscopia e a colonoscopia, elas sempre estão na minha manga. Mas eu não peço para todo mundo, só porque tem mais de 60. Eu peço quando a gente sente que existe um risco maior, ou existe uma dúvida. Mas ele não é um exame de rotina, é um exame de rotina. Agora, tem muito médico, é aquela história, o especialista, eu sempre brincava assim, você vai no cardiologista todo mês ele faz um eletrocardiograma. O eletrocardiograma não vai mudar de um mês para o outro, se não tiver uma crise ou alguma coisa. Mas eles fazem. Se você vai num gastro, num procto, ele vai pedir endoscopia 2 vezes por ano, colonoscopia 2 vezes por ano. Por quê? É a praia dele. Mas eles usam muito mais como carimbão e como método de garantir um ganho adicional na brincadeira. Na prática é assim, tem história, tem suspeita, os exames de sangue estão mostrando alguma alteração inflamatória, aí eu tenho que ver se tem uma inflamação no intestino. Os divertículos em si, eles podem não ter dor nenhuma, porque é uma bolsa que as fezes estão entrando e saindo. É uma bexiguinha que tem fluxo. Agora, se essa bexiguinha entupir, ali dentro eu tenho fezes e aí vai juntar bactérias. Sempre tem bactéria. Se eu tenho fezes, bactéria, num ambiente fechado, bloqueado, eu vou desenvolver um quadro inflamatório. Aquela bexiguinha, como o apêndice, vai ficar vermelho, estufado, aumentado e vai ter uma dor. A dor, geralmente, é uma dor bobinha, é uma dor que não convence muito, não é uma apendicite. Pode confundir com apendicite se for do lado direito, mas a maioria dos divertículos são do lado esquerdo. Por quê?
Porque no cólon descendente e no sigmoide e no reto, que é o final do intestino, é onde as fezes são concentradas. O intestino chupa água. Chupa água para quê? Que aquelas fezes pastosas, no intestino descendente, sigmoide e reto, que é tudo do lado esquerdo, ele vai ficando mais concentrado. A pessoa que tem intestino preso vai ter fezes muito ressecadas no intestino do lado esquerdo. E as fezes muito ressecadas vão entrar na bexiguinha do divertículo. E se ela não é, se ela é dura, se ela é ressecada, ela entra em top. Então, quem tem intestino ressecado vai ter muito mais risco de ter divertículo. Quem tem intestino que funciona 2 vezes ao dia, fezes pastosas, o divertículo, mesmo que ele esteja lá, ele tem fluxo, entra e sai fezes. Se entrou fezes e entupiu, você começa a ter dor. E a dor é muito flutuante, é muito variável. E sempre do lado esquerdo ou na região do umbigo. Porque eu posso ter divertículo no transverso, no sigmoide, do lado esquerdo, descendente e tal. Então, geralmente a dor é umbigo, lado esquerdo. É uma dor que incomoda. Muitas vezes você tem uma diverticulite crônica, quer dizer, vira e mexe algum divertículo entope, inflama, dá uma dorzinha, aí aquele negócio consegue explodir para dentro do intestino mesmo e esvaziar. Então, você tem crises de diverticulite que vão e melhoram, e a pessoa, se não fizer diagnóstico, uma hora vai dar uma encrenca. O tratamento da crise de diverticulite precisa, primeiro, tirar a dor, analgesia. Antibiótico obrigatório, e muito antibiótico, não adianta dar um tipo, geralmente a gente dá na veia 2 antibióticos para valer, então precisa estar internado. Então, uma diverticulite, eu posso tratar operando se a pessoa demorou para vir, ou eu posso tratar com internação, com antibiótico, para esfriar o processo. Então, o que a gente faz? A gente quer tentar ajudar a pessoa. Eu interno, entro com antibiótico, não chamo o cirurgião para operar, mas eu falo, cirurgião, estou com uma apendicite, com uma diverticulite aqui, eu vou esfriar o processo. Então, vai ter jejum, vamos lavar o intestino, vamos limpar o intestino, vamos deixar as fezes esvaziarem, vamos dar anti-inflamatório, antibiótico para valer, tudo na veia. São 10, 15 dias de internação para escapar da cirurgia. Uma das coisas que a gente pode ver que aquela divertículo está furando é que entram gases do tubo intestinal para dentro do abdômen. Aprendam a ver agora um raio-x de tórax. Esse daqui é um raio-x de tórax. O coração está em branco no meio. O coração tem que ter uma posição assim, ó. Eu vou desenhar. Ele tem que ser desse jeito, vai diminuindo. Esse coração, ele está redondo, está uma bola. Então, já é uma pessoa que tem problema de coração. Está um coração aumentado. Pode ser hipertenso, pode ser um renal, pode ser um cardíaco. Bom, aí você vê as costelas em branco. Parece um monte de risquinho em branco horizontal, e que aí faz uma curvinha na lateral do tórax, são as costelas. E abaixo do coração, você tem uma área toda branca, que é o abdômen. O abdômen aparece todo em branco. Por quê? No raio-x, preto é ar. Onde tem ar, é preto. Por isso que o pulmão aparece preto, o coração aparece branco, porque não tem ar. Mas se você olhar do lado direito dessa imagem, lado direito da imagem, tem parece uma semilua. Sabe a lua minguante ou crescente? Eu nunca lembro. Parece só assim, aquele tiquinho de lua preto, bem preto, preto. Não tem risquinho dentro dele. Isso é o diafragma com ar. Ou seja, isso é típico de que o intestino furou. Houve uma perfuração espontânea por um divertículo, o gás que está no intestino, que sempre tem, veio para o abdômen, a pessoa fica em pé, o gás vem para cá, vai dar uma dor danada na região do fígado. E você vê que essa faixa preta do lado direito, parecendo uma parte de uma lua, né? Ela não tem risquinhos brancos, enquanto que no pulmão, você vê que ele é preto, mas tem um monte de risquinho branco, que são os brônquios. Os brônquios são tubinhos, então ele aparece branquinho. E o ar preto. Então, esse é um diagnóstico típico. Olha, furou, então vamos ter que tratar. Se eu puder tratar e fazer aquele tratamento que eu falei,
Vamos internar 10, 15 dias, dar antibiótico, esfriar, ficar de jejum, vai ficar com uma veia central, tomando soro, tomando nutrição, porque eu quero descansar o intestino, vou dar antibiótico, e aí a gente prepara a cirurgia. Se eu não fizer isso, se a pessoa demorou para falar comigo, demorou para procurar um bom médico, errarem no diagnóstico, o intestino vai furar. Ou vai ter ar no intestino, ou vai ter pus dentro da cavidade. E aí é uma desgraça, a mortalidade é muito alta. Agora, quando a maioria dos casos, infelizmente, ou por culpa do médico, ou por culpa do paciente, ou por culpa do pronto-socorro, ou seja, comeu bola, bobeou no diagnóstico, você vai para uma cirurgia efetivamente. Você vai para uma cirurgia. A cirurgia é sempre de emergência. Quando você percebe que o divertículo piorou muito, furou, ou tem vazamento do pus ou das fezes na cavidade. Tem que abrir a cavidade, é uma cirurgia grande, lavar todo aquele monte de linguiça. Imagina você estar na tua pia da cozinha, com 7 metros de linguiça, com sujeira ao redor. Você tem que lavar tudo aquilo. Lavar com soro. Aí você vai ver o pedaço do intestino que tem divertículo, você corta e joga fora. Vai para o lixo. E você, como não foi uma cirurgia preparada, você tem que fazer o quê? Pegar esse intestino que a pontinha cortou, botar na parede, fazer uma colostomia. E o intestino reto está aqui embaixo, em pezinho, né? Parece uma batata roxa em pé, cheio de ponto. Você amarra, fecha, a pessoa não vai evacuar pelo reto, pelo ânus, ela vai evacuar por esse biquinho aqui, que é essa bolsinha da colostomia, que é isso que tem. Então, a grande maioria das pessoas que não morrem por uma diverticulite acabam fazendo uma cirurgia de urgência por diverticulite. E aí tem que ficar com uma bolsa de colostomia, que por essa bolsa, o vermelhinho que você está vendo, é o intestino. O intestino para fora, é que nem lábio, que é mais vermelho, é bem vermelho. E aí as fezes caem nessa bolsa. É um negócio chato, é desagradável, é desconfortável, é feio, não dá para ir para a piscina, não dá para ir para a praia, por meses. Você tem que deixar esse processo por alguns meses, 6 meses em média. Por quê? Porque nesse período eu quero ver se aquela bactéria, aquelas fezes que caíram no abdômen não vão me complicar, não vão provocar aderências, novas infecções, novos abscessos dentro da cavidade, porque a partir do momento que você deixou cair bactéria e fezes dentro da cavidade, as complicações, abscessos, septicemia, peritonite, podem acontecer na fase aguda, internado, ou daqui 1 mês, ou daqui 2, ou daqui 4. Então, você tem que fazer o quê? Não pode ter pressa para tirar a colostomia. Você tem que botar a colostomia e falar, agora vamos seguir todo mês e ver como é que você vai evoluir. Quando voltar ao normal, fala, olha, passou 6 meses, não teve nenhuma complicação intraabdominal, nós vamos restabelecer o fluxo. Então, o que a gente faz? Cirurgia novamente, mas uma cirurgia programada. A gente limpa o intestino, então vai tomar laxante, vai tomar antibiótico, vai para o hospital com o intestino quase esterilizado. Então, a gente mata tudo quanto é bactéria lá e prepara para uma cirurgia de recolocação. Aí eu tiro a colostomia e vou botar ela lá no reto. Aí ele volta a evacuar pelo ânus normalmente. Mas isso já foram 6 meses ou mais. A maioria dos pacientes com diverticulite, muitos morrem, porque fazem o diagnóstico tardiamente, já tem peritonite, já tem uma infecção abdominal grave, e aí sempre lembro do Tancredo. O Tancredo demoraram, ficaram enrolando, quando operaram já tinha vazamento no abdômen, e a infecção não tem antibiótico que segure. Então, vamos agora fazer a parte teórica, né? O que a gente tem que saber? Eu prefiro muito mais fazer isso aqui. Perceber que está tendo uma queixa de dor de barriga, não falar simplesmente, é alguma coisa que você comeu. Tem que ver o que é. E dentro da avaliação, eu fico, será que não está com divertículo aí? Se eu perceber que está com divertículo, a gente interna antibiótico, esfria o processo, a pessoa pode até voltar para casa e a gente agenda a internação para operar. Aí a cirurgia é uma só. Então, a cirurgia vai ser basicamente isso aqui, ó. A gente
abre, tira o pedaço do intestino, que está com muito divertículo, e já faz a implantação com o reto. É uma cirurgia de um tempo só, mas a gente preparou a pessoa e fez o diagnóstico para a coisa não complicar. Aqui, como é que a gente vai ver? Na realidade, 60% dos divertículos são no cólon sigmoide, que é o que desce, né? Mas eu posso ter divertículo no transverso, no descendente, no que desce, e no sigmoide. No Japão, o Japão tem uma alimentação bem diferente da nossa. Tanto que as mulheres lá quase não têm menopausa, não têm síndrome da menopausa. Mas no Japão é muito comum divertículo no colo direito, mas ninguém sabe por quê. Talvez a genética deles. Então, como é que a gente sabe que tem alguma encrenca? Então, dor abdominal. Por isso que eu falei outro dia uma live. Dor abdominal é um dos diagnósticos onde existe mais erro médico. Então, tem que ter uma dor abdominal. Geralmente no umbigo ou para o lado esquerdo. Muitos gases, porque como está inflamado, a pessoa fala, piorou os gases. Pode ter náusea e vômito? Pode, se o processo inflamatório ficar pegando a barriga inteira. Pode estar com o intestino ou solto ou preso, quer dizer, fica difícil. Pode aparecer hemorroida, porque hemorroida e intestino preso é típico de quem também tem divertículo, porque já são as mesmas causas. E pode ter sintoma de dor para urinar, confunde com infecção de urina. E muitas vezes o divertículo, quando está jogando pus dentro da cavidade, cai pus em cima da bexiga, e isso pode causar uma infecção de urina. Aí o pessoal faz o exame de urina, está um pouquinho alterado, fala, infecção de urina só, e não é. Erro diagnóstico. Agora, o que é importante? Toda dor de barriga, eu tenho que pensar num monte de doenças. Toda dor de barriga é uma das coisas mais complicadas que tem. Então, eu tenho que pensar que pode ser um câncer, um carcinoma no cólon? Pode. E o carcinoma também fura? Também. O câncer também inflama? Também. Quer dizer, tudo que aconteceu do processo inflamatório e infeccioso com o divertículo pode acontecer com câncer no cólon, no intestino grosso, em qualquer parte dele. Ou pessoas que têm cólon irritável. Né? Cólon irritável, ou doença de Crohn, ou então, tem várias doenças inflamatórias, que algumas são autoimunes, outras são por causa da pessoa que tem uma alimentação errada, ou uma pessoa que tem uma ansiedade brutal e fica com o intestino irritável. Então, eu tenho que diferenciar uma apendicite, eu tenho que diferenciar um cólon irritável, que não é cirúrgico, eu tenho que afastar uma diarreia. Às vezes a pessoa comeu algo contaminado e está com uma infecção intestinal. Pode ter uma colite isquêmica. Colite isquêmica, eu até atendi uma pessoa esses dias que está rodando o médico faz um mês, já internou 3 vezes e ninguém resolve. E o que eu acho que ela tem, eu vou pedir o exame especial para ela amanhã, é que ela tem por exemplo, vamos começar do coração. Quando o coração tem as artérias coronárias e uma artéria está entupida, você vai ter angina naquela região. É uma isquemia, é uma falta de sangue em uma região. Principalmente quando sobe a pressão, quando fica nervoso ou não tomou muita água. Não tomou muita água, fica desidratado, vai ter dor naquela região, que é a angina. No cérebro, a mesma coisa. E no intestino, eu também posso ter as artérias intestinais com uma obstrução em alguma artéria. E aí, de vez em quando, aquela artéria está gritando e o intestino daquela parte que ia receber sangue daquela artéria grita, com cólica, com dor. E, na realidade, você tem o quê? Uma angina intestinal. É um infarto intestinal querendo aparecer. Então, é chamada colite isquêmica, ou infarto mesentérico, ou infarto intestinal. Infecção de urina confunde? Muitas vezes, sim. Principalmente a infecção de urina mais grave. E doença pélvica inflamatória típico de mulher, uma anexite, uma endometriose, uma gravidez tubária, uma gravidez abdominal, ou seja, tem um monte de coisa, uma infecção no útero, que qualquer doença infecciosa na mulher, na região pélvica, pode confundir. Ou seja, dor de barriga é um negócio complicado. Por exemplo, colo irritável, geralmente é jovem, não é um indivíduo idoso. A dor é barriga inteira. E é uma história longa. Não é um negócio que começou agora. Né? Então, ele vai no banheiro, evacua, melhora.
né? Faz uma lavagem intestinal, melhora. Ele tem um intestino que está contraindo muito, tendo cólica por causa disso. A colite por úlceras é uma colite como se fosse uma úlcera no estômago, só que ele tem úlcera no intestino. Isso pode ser causado por ameba, por giardia, alguns bichos intestinais podem causar, e é uma pessoa que sempre vai falar, eu já tive diarreia, toda hora tem diarreia. Então, é uma colite, é uma inflamação do cólon, do intestino. Doença de Crohn já é uma doença mais chata, é autoimune, é imunológica. É uma diarreia persistente, é mais em jovens, e geralmente tem uma inflamação no intestino. Diverticulite aguda, mesmo, acontece em cada 100 pessoas que têm diverticulite, 20, em média, vão ter uma infecção uma hora. Então, quem tem divertículo, uma hora vai complicar. E aí, as complicações são essas que eu falei. Pode ser uma inflamaçãozinha mínima, pode ser um abscesso, pode perfurar, pode formar fístula, porque muitas vezes aquela bexiguinha, ela fura em cima da bexiga ou do útero. E aí forma um canal, que a gente chama de fístula. E aquelas fezes começam a sair pelo útero ou pela bexiga. E isso acontece bastante. Então, é difícil fazer o diagnóstico. Então, existe muito erro médico. Então, imagina aquela bexiguinha que eu mostrei na imagem inicial, cheia de pus, e ela fura. Só que ela fura e começa a pingar pus em cima da bexiga da pessoa, bexiga urinária, ou em cima do útero. E aí aquilo forma um tubinho, forma uma fístula, e ela começa a evacuar pelo útero ou evacuar pela urina. É comum. Diverticulite aguda é o quadro que eu falei. Então, basicamente, é uma dor abdominal. Tem febre? Pode não ter febre. Por quê? Se tiver bloqueado, não vai ter febre. Como é que a gente faz para dar o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, eu sempre falo. É o médico perceber que tem algo suspeito. Aí a gente pode fazer uma limpeza intestinal, uma lavagem intestinal, pedir um bom ultrassom, uma boa tomografia, e a colonoscopia vai ser interessante para a gente confirmar que tem aqueles pontinhos, aqueles buraquinhos dos divertículos. Pode estar sangrando? Pode. Porque como é um buraquinho que está inflamado, pode sangrar também. Então, o que a gente tem que pensar? Na prática, cai sempre na mesma história. Dieta adequada, tem que ter fibra e tem que ter água. Não pode ressecar o intestino. Ressecou o intestino, vai ter hemorroida, mas vai ter divertículo. Então, aí eu sempre falo naquela brincadeira, dieta da Adão e Eva, diminuir os carboidratos, porque o carboidrato é muito legal, mas é muito bom para o pedreiro, que precisa de muito carboidrato. A gente precisa de menos, a gente precisa de muito mais a história da dieta da Adão e Eva. É verdura, legumes e água. Porque muita gente faz tudo isso, até faz a dieta, mas não toma água. Ah, eu fico enjoado com água. Sim, mas quando você toma refrigerante, suco de fruta e cachaça, não tem? Quer dizer, tem gente que, eu não sei se isso é malandragem ou se é frescura, mas assim, tem que aprender a tomar água. Então, basicamente, eu queria deixar vocês preocupados, porque é um diagnóstico que agora, que a gente está mais parado, aumenta o problema de intestino preso. Então, muita gente agora com a pandemia, o intestino ficou pior. Quem fez uma dieta direitinho, está fazendo uma dieta legal, o intestino recupera. Quem está tomando muita água, recupera. Mas você vê que a maioria das pessoas, nas lives a gente vê sempre isso. Ah, eu não consigo tomar água, eu não consigo comer verdura. E, na realidade, quem faz uma dieta do Adão e Eva gasta menos dinheiro, né? Porque para de comprar bugiganga. Ah, mas pode? Cara, lógico que pode, mas não todo dia. E desproporcional. Então, eu preciso aumentar a verdura e legume, aumentar a água e diminuir os carboidratos e os açúcares para diminuir os gases. Quem tem muitos gases, com certeza vai ter mais dilatação desses divertículos. Entendeu?